muito importante, tá? Eu vou fazer umas passagens matemáticas aqui que soarão meio malucas, mas a gente tem que fazer essas passagens, não tem jeito, né, galera? Então, vamos lá, já vou aparecer ali na frente da tela. Hoje, então, é a nossa aula, né, para ficar registrado aqui, ó. Já está gravando? Hoje, então, é a nossa aula de reposição da quinta-feira, tá? Quinta-feira eu tive aí um BOzinho, não pude estar presente na nossa aula. Deixa eu chegar mais perto aqui a câmera. Acho que agora ficou bom. Aí, como a gente não teve a nossa aula na quinta-feira, perdão, e aí a gente precisa fazer esse momento de reposição, que vai ser agora, tá? Então, galera, ó, eu espero que vocês estejam bem. O tema de hoje é bem puxado, ele está totalmente amarrado aí com as coisas que nós estamos construindo até então, tá? Que foi o lance lá dos vetores, né? Ó, eu vou resgatar aqui na memória algumas coisas que nós conversamos na aula passada, tá bom? Para quem não viu o vídeo da aula passada, já está lá na plataforma do Acerte, mas assim, o que eu quero que vocês tenham... Peraí, galera, só abrir aqui. Ops, abriu errado. Ó. Aham. Só um minuto. Abri a apostila de exercício, mas é de teoria que eu estou procurando. Não, mano. Uai. Eu deixei ela aqui em tom de bala. Ih, falhou, hein? Falhou, hein? Calma aí, galera. Tô abrindo aqui a minha apostila, tá? Enquanto isso, né? Como que tá o domingo de vocês? Todo mundo bem? Todo mundo animado para esse momento de domingo? Thalita, você tá feliz por estar aqui no domingo estudando? Meu amigo Teres, Lara. Lara botou kkkk. Acho que ela quis dizer, tá tão feliz que está até rindo. Muito bom, Lara. É esse aí o ritmo. Perfeito. Quem não? Animado, peguei o dia para aprender log ontem. Uai, cara. Não, então você tá muito animado. Porque log faz isso com a gente. Dá um ânimo, né, cara? Ai, ai. Ô, gente, desculpa a demora aí, abrir aqui a minha apostila, ó. E aí, a gente fez alguns comentários nas aulas anteriores. Por exemplo, ó, a gente lá, né, sei se é da semana passada, mas da anterior, já começou a falar um pouquinho sobre essa parte da cinemática vetorial, que é onde a gente está tratando as grandezas, velocidade, aceleração, deslocamento, como elas são grandezas vetoriais, flechinhas e tudo mais. Beleza? E aí, nesse tanto de contexto, a gente abordou, por exemplo, como é que se desenhava o vetor deslocamento, como é que se desenha o vetor aceleração instantânea, tangente à trajetória no mesmo sentido do movimento, como se desenha os filhotes do vetor aceleração, porque aceleração é uma coisa, mas aí nós temos os filhos da aceleração, que é a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Aí nós discutimos isso na aula passada. Fizemos, ó, alguns exemplos. Por exemplo, o exercício 27 da página 18. Fizemos também, na aula passada, a gente encerrou com o exercício 29 da página 19. A gente já tinha comentado sobre o 31 da página 20, né? O 32 da página 20 também, legal? E agora a gente está na transição, eu estou na página 21, que a gente chamou de composição de movimentos, legal? Então, agora sim, chegando no nosso grande objetivo, que é a página 21 da nossa apostila, eu queria que você lembrasse junto comigo algumas coisas que são interessantes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, pô, galera, você acha realmente que os movimentos, por exemplo, de um carro, ou de uma moto, ou até mesmo de uma pessoa caminhando, são exclusivamente movimentos do tipo uniforme?
ou exclusivamente movimentos do tipo uniformemente variado, aquele que mantém a aceleração constante, o jeito de mudar a velocidade é sempre o mesmo? Você acha realmente que é assim? Por exemplo, ó, vou dar uma situação. Suponha que a minha amiga Thalita, ela está caminhando pelas ruas da maior cidade do Brasil, Linhares. Aí ela está caminhando, lá no centro da cidade. Coisa simples. E aí, quando ela está caminhando, ela vai atravessar a faixa de pedestres, vai parar no sinal de trânsito, de repente vai ter que acelerar um pouquinho o passo para conseguir fazer, né, a ultrapassagem de uma pessoa que está na calçada. Caramba, se você parar para pensar, então o movimento da Thalita, só nesse exemplo, ele não é como um todo um movimento de velocidade constante. Ela vai andar sempre no mesmo ritmo. Lógico que não vai ser. Então, o movimento também não vai ser exclusivamente uniformemente variado. Ela fazendo as mesmas variações de velocidade de acordo com o tempo. Não é isso. Então, o que nós temos no nosso dia a dia são movimentos muito mais complexos, muito mais elaborados para que possamos estudar, avaliar. É por isso que a gente, então, entende que existe uma ideia de compor os movimentos. Aí nós vamos chamar de composição de movimentos. Professor, não entendi isso, não. Por exemplo, olha só. Queria que você imaginasse a seguinte situação. Imagina, por exemplo, gente, ó, já vou dar uma pista de onde nós vamos chegar, hein? Se liga. Imagina, por exemplo, uma mesa. E nesta mesa, vamos supor que a gente tem, ó que desenho bonito, hein? Ó, mesa, tá? E vamos supor que nessa mesa a gente tem uma bolinha, beleza? A gente forma, bom dia, amiga Elisa. Ó, a gente formalmente não está falando sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo ainda, tá bom? É só um exemplo, é só um exemplo. Então, não formalizei nada, é só um exemplo. Aí você vai fingir que tem uma mesa, ó, tá aqui a mesa, e aí tem uma bolinha que está em cima dessa mesa. E aí, de repente, você vem aqui, plau, dá um piteleco nessa bolinha. Aí essa bolinha vai fazer isso, ó. Ok? Se você parar para analisar, o movimento dessa bolinha, ele é composto. Composto por duas etapas. Primeira etapa, a bolinha está indo para frente, horizontal, né? Eixo X, horizontal. Segunda etapa, a bolinha está descendo. Então, você concorda comigo que ela faz os dois movimentos ao mesmo tempo? Ela vai para a horizontal e desce. Então, ela vai horizontalmente e desce. Então, ela vai horizontalmente descendo. É isso. Isso é um exemplo de movimento composto, porque ele é composto por duas etapas. Etapa número 1, horizontal. Etapa número 2, vertical. Isso é um exemplo de movimento composto, tá? Ah, então a gente pode ficar pensando aqui em várias possibilidades de movimento composto. Quer ver mais um? É aquele que nós vamos estudar ainda. Não estou formalizando, só estou apresentando. Vamos imaginar uma bola de futebol e, de repente, o meu amigo Teles vai lá e dá um chute nessa bola de futebol. E aí a bola de futebol vai e descreve uma trajetória como essa. Uma trajetória parabólica, né? No futuro a gente vai chamar de lançamento oblíquo, não é agora. Agora eu quero só que você entenda o que é um movimento composto e por que isso é um movimento composto. Então você vai imaginar que tem uma bola de futebol paradinha ali no gramado e de repente meu amigo Teles foi, blau, deu um chute. Quando ele deu esse chute, olha o que a bola fez. A bola subiu e desceu e ao mesmo tempo foi para frente. Então você está entendendo que ela está fazendo um movimento composto? O movimento de ir para cima e para baixo, movimento vertical, e também horizontal, e para frente no nosso desenho. Por isso que é um movimento composto. O movimento é composto por duas etapas. Etapa número 1, horizontal. Etapa número 2, vertical. Então, a bola sobe e desce indo para frente, por isso que, no final, a composição desses dois movimentos gera uma trajetória como essa. Galera, então, isto é um movimento composto. É um movimento, o nome é sugestivo, né? Movimento composto. É quando você tem
dois movimentos ou mais que compõem o resultado. É muito tranquilo. Vocês concordam que essa fala é muito de boas? De boas, né? Olha aí, facinho demais. Ó, é tão fácil, mas é tão fácil que a gente vai até resolver a questão de number 37. Quem não entendeu, eu falei número 37. Questão de number 37. Localiza aí, fazendo favor, o exemplo 37. Ô, gente, nas aulas, a apostila que a gente usa é a apostila dos exemplos, tá? Aquela de exercício, você vai usar para fazer, obviamente, os exercícios. Sou um gênio, né, galera? Meu amigo Teles, você localizou lá na plataforma onde é que você pega a apostila de teoria? Essa que a gente usa na aula? Beleza. Se quiser, eu mando agora no grupo do WhatsApp. Beleza, maravilha então, meu amigo. Qualquer coisa, sinalize, hein? Beleza. Pode fazer, galera? Todo mundo achou a resposta à letra A? Se você achou a resposta à letra A, tem alguma coisa errada. Pode resolver? Pode. Maravilha. Ó, questãozinha do Enem, né? Bem bacaninha. Confesso que eu não lembro qual é essa questão. Eu não sei se ela é 2015 ou 2013, tá? Mas ela tá assim, ó. Em um longo trecho retilíneo de um rio, tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observe, né? Observado de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio, né? Olha que bonito, hein? Presta atenção nessa fala. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. Olha que legal. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio. E o motor acionado com potência sempre a mesma, sempre igual. Isso garante que a velocidade do barco ela é, em relação às águas, uma velocidade constante. Olha que legal. Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é. Então, vamos tentar entender a proposta. Olha só. Então, eu vou desenhar aqui para a gente visualizar a cena, né? Ó, aqui são as águas do rio, aquela coisa toda. Beleza? E aí o barquinho está entrando, né? No nosso desenho, na nossa representação, verticalmente para baixo.
Só que ele está fazendo isso, pelo texto da questão, com potência do motor sempre a mesma. O que quer dizer que a velocidade do barco, ela é constante. Tipo assim, imagina que é uma lancha, e aí a lancha tem um medidor de velocidade, o velocímetro. O cara que está operando a lancha está vendo o medidor de velocidade sempre com o mesmo valor. É isso, tá? Beleza. Só que não se esquece que à medida que ele vai entrar no rio, aí a correnteza está empurrando ele também. Só que a correnteza, ela empurra de um jeito na margem e de um outro jeito mais para o meio do rio. Aqui eu só desenhei ó, a primeira parte do rio, até o meio, tá? Então, a correnteza é mais fraquinha na margem e a correnteza é mais, né, intensa no meio do rio. Foi isso que a questão quis abordar. Agora, vamos entender como é que vai funcionar? Se o barco entra nesse ponto, ó, ele vai ser puxado pela correnteza para o lado direito no meu desenho e, ao mesmo tempo, pela própria velocidade do motor, para baixo. Então, ele vai para a direita, para baixo, para a direita, para baixo, para a direita, para baixo. Isso é um movimento composto. Então, olha o que vai acontecer com o meu barquinho. Em um primeiro momento, ó, ele está nesse ponto. Em um segundo momento, ele andou para a direita, mas desceu. Ali, desceu, danado, ó. É verdade, ó. Olha o tanto que ele andou para a direita. Vou fazer em vermelhinho. Agora, olha o tanto que ele andou para baixo. Vou fazer em roxinho. Ó, olha que bacana. Foi isso que aconteceu com ele. Ele teve dois movimentos compondo esse movimento resultante do barquinho. Olha que interessante. Mas, embaçou. Ó. Muito brilho, muita beleza. Ó, e aí, olha que interessante. No próximo momento, o barco vai fazer a mesma coisa. O barco vai fazer a mesma coisa. Ele vai para frente, para a direita e descer. Ah, então ele continua indo para frente e desce. Só que, galera, ele está chegando mais para dentro do rio, mais próximo do meio do rio. Então a correnteza está ficando mais intensa, a correnteza está ficando mais forte. Então, automaticamente, a correnteza vai puxar ele bem mais intensamente para a direita. Então, ele vai andar mais para a direita. E vai descer o mesmo tanto que antes. Olha que legal. Então, quer dizer que agora o puxão que a correnteza deu foi maior. E o jeito que o piloto do barco está fazendo ele descer continua o mesmo. E agora, só mais um, acredito que a gente chega na nossa resposta. Ele agora está mais para o meio do rio. Então, automaticamente, a correnteza vai puxar ele mais intensamente. Vixe, professor, puxou ele bem mais, ó. Ó o tantão que puxou. Vamos botar a flechinha, vetor? Primeiro puxão. Segundo puxão. Terceiro puxão. Você está entendendo que os puxões estão ficando mais intensos? É isso que eu estou tentando representar. Mas o jeito dele entrar para o meio do rio, ó, continua do mesmo jeito. É, professor, então a próxima etapa do desenho, ele andou um tantão. Isso. Um tantão na horizontal. E só um pouquinho, só um catisco aqui na direita. Olha aí, ó. Então, se eu parar para pensar em uma trajetória que representa a entrada desse barco aí nesse rio, a trajetória vai ficar mais ou menos assim, ó. E essa trajetória, com esse perfil, com esse formato, vai ser a da alternativa. Que alternativa? Alternativa. Obrigado, amiga querida. Alternativa B. Perfeito. Maravilha. Todo mundo seguro que a alternativa correta é a letra D de dado? Lara,
Teles, Elisa. Perfeito. Perfeito. Então, a letra B de Deus é mais é a melhor resposta para isso. Tá bom? Uhul! Nossa, professor, fico muito feliz, hein? Eu imagino, galera. Gente bonita. Aí você fala bem assim, os movimentos compostos, então, são fáceis de analisar. De fato, são muito fáceis. Existe até um negócio que tem um nome meio bugante. Provavelmente todo mundo que está aqui não ouviu falar do nome, da nomenclatura. Mas é muito fácil. O nome que a gente utiliza para trabalhar com movimentos compostos é Teorema de Roberval. É doido. Professor, nunca ouvi falar desse tal de Roberval. Pois é, deixa eu te contar o que é o Teorema de Roberval. Ô, meu povo, esse tal de Teorema de Roberval é uma coisa assim, que tem uma ideia muito simples. Muitas vezes as pessoas chamam assim de caso do barquinho, porque fica muito mais fácil. E quando, galera, tá desfocando direto, ó, então, quando a gente está trabalhando com esse tal de teorema de Roberval, às vezes eu vou usar a nomenclatura. Galera, esse aqui é o caso do barquinho. Ponto. Então, quando eu falar caso do barquinho, você vai entender sobre o que eu estou falando, tá? É o teorema de Roberval. Ou, quando eu falar teorema de Roberval, você vai entender que é o caso do barquinho. Esse carinho, Roberval, ele falou bem assim, mano, todo movimento composto, na verdade, ele é composto por duas etapas. Ou mais, né? No mínimo duas, né? No mínimo duas, me expressei mal. Então, ele é composto no mínimo por duas etapas. E essas etapas a gente pode até nomear. Olha aqui, ó. Olha a nomenclatura que a gente dá para o movimento que é feito por duas etapas. Presta atenção. Para eu te explicar, eu estou fazendo a análise da figura que está lá na página 21, tá? Eu estou fazendo a análise da figura da página 21. Que a história é a seguinte, ó. Eu queria que você imaginasse o vagão de um trem, tá? Aí tá aqui os pneus do vagão de trem, e aí o trem está se movimentando do ponto de vista de um observador que está na Terra, que eu estou pintando em azulzinho. Ó, porque esse observador, digamos, uma pessoa que está fixa na Terra, está parada na Terra, está vendo o trem se movimentar no meu desenho na horizontal para a direita. Certo? Então, essa pessoa ali, a pessoa que está do lado de fora, ela vê o trem se movimentando. Beleza. Mas olha que interessante. Aqui dentro do vagão tem uma pessoa vermelhinha, que ela está parada em relação ao vagão. Ela está parada em relação ao vagão. Beleza? Então, essa pessoa está em repouso em relação ao vagão. Legal? Mas aqui dentro, digamos que também, ó, vou fazer em azulzinho, tenha um mosquito. Ó, e esse mosquito, digamos que ele esteja se movimentando também dentro do vagão. É uma situação comum. Galera, se coloca na situação. Você está dentro de um ônibus e tem um mosquito voando dentro do ônibus. Pronto. Não tem nada além disso. Então, presta atenção. Você está dentro do ônibus e tem um mosquito voando dentro de um ônibus. Então, você vê o mosquito voando. Só que a pessoa que está do lado de fora do trem ou do ônibus também vê o mosquito voando. Você, dentro do ônibus, e a pessoa fora do ônibus, veem o mosquito voando do mesmo jeito? Sim ou não? Obrigado, Lara. Não. Vou perguntar de novo, hein? Você, dentro do ônibus, vê o movimento do mosquito igual a uma pessoa que está parada do lado de fora, que está enxergando o ônibus se movimentar.
para uma pessoa parada do lado de fora, você e ela veem do mesmo jeito o voo do mosquito? Não, perfeito, galera linda. A gente não vê do mesmo jeito. Ah, então presta atenção na jogada, hein? Presta atenção na jogada. Olha a jogada. A gente diz que, do ponto de vista da pessoa que está do lado de fora em relação ao mosquito, o movimento ele é feito através de uma análise resultante. Então, para uma pessoa que está fixa, ficou torta essa linha, né? Para uma pessoa que está fixa no solo, o movimento do mosquito é uma resultante. Então, esse movimento do mosquito é uma coisa resultante. Mas, professor, resultante de quê? Resultante de quê? Uai, resultante do movimento que o vagão faz arrastando o mosquito. Ah, então esse resultante depende do movimento que o vagão tem. E esse movimento que o vagão tem, obviamente, tem tudo a ver com a pessoa, né? A pessoa está dentro do vagão, enfim. Então, isso aqui a gente costuma chamar de movimento de arrasto. Né? Porque o vagão está arrastando o mosquito. Movimento de arrasto. O vagão está arrastando o mosquito. É isso. E, além de ser feito através do arrasto, esse movimento resultante também está relacionado ao movimento que o mosquito tem em relação à pessoa. Em relação à pessoa. Aí a gente chama que isso aqui é um movimento relativo. Então, na verdade, o que o Roberval disse? Que todo movimento resultante, ele, na verdade, é a composição de duas etapas. Um movimento relativo, né, na ordem como eu escrevi na apostila, ó, um movimento chamado de arrasto, mais um movimento chamado de relativo. Então, né, do jeito como eu escrevi em termos vetoriais, fica assim, ó. Ó, a velocidade resultante é a velocidade de arrasto mais a velocidade relativa. Só que o que eu chamo a atenção de vocês é que aqui, ó, é tudo símbolozinho de vetor. É tudo símbolozinho de vetor. Agora, vamos entender o que está escrito nesse teorema de Roberval? Isso é o teorema de Roberval. Que todo movimento resultante é formado por uma etapa de arrastamento, arraste ou arrasto, tanto faz, com uma velocidade relativa. Quer ver? Olha como é que fica fácil quando você pensa no exemplo de um barco. Por isso que, às vezes, o pessoal chama o teorema de Roberval de caso do barquinho, tá? Olha aqui, fica muito claro, velho. Fica muito claro. Ó, vamos imaginar, então, um barquinho que nós estamos olhando por cima. A gente está vendo, né? A gente está em cima de um helicóptero e está vendo um barco no rio e a gente está olhando tudo por cima. Aí, galera bonita, ó. Esse é o barco. Tá aqui o nosso barco. E esse barco, ele tem dois movimentos que o constituem. Primeiro, a correnteza arrasta o barco. A correnteza está puxando o barco, tá? Então, essa é a velocidade da correnteza em relação à Terra. Tá, a correnteza está puxando o barco em relação à Terra. Olha que bonito. Beleza? E notem comigo que, além disso, eu tenho a velocidade que o próprio motor do barco aplica nas águas. A velocidade que o motor do barco tem, ou melhor, que o barco tem, em relação à água. A velocidade que o barco tem em relação à água, professor, vou desenhar em roxinho. Digamos que seja essa aqui, ó. Ó, é a velocidade que o barco tem em relação à água, a correnteza. Olha que bonito. Velocidade que o barco tem em relação à correnteza.
Olha que interessante. E, obviamente, nós discutimos na aula passada aquela ideia de juntar vetor, somar vetor. Então, eu vou desenhar uma linha paralela ao primeiro vetor, uma linha paralela ao segundo vetor, e agora eu posso desenhar o meu vetor resultante. Esse é o vetor resultante, ou seja, que vai me dar a velocidade do barco em relação à Terra. Olha aí que bacana. Então, o teorema de Roberval está dizendo que, vetorialmente falando, né, a velocidade do barco em relação à Terra, que é a resultante, é dada pela velocidade de arraste. Quem é a velocidade de arraste? É a velocidade da correnteza em relação à Terra. Ó, mais a velocidade que o barco oferece em relação à correnteza, que é a relativa. Olha que legal. Quando eu tenho a velocidade de alguém em relação a um outro objeto que se move, aí é velocidade relativa. Velocidade que alguém tem em relação ao objeto que se move é velocidade relativa. Então, ó, de novo, a velocidade relativa é a velocidade que o barco tem em relação à água, a correnteza. A velocidade de arrasto é a velocidade que a correnteza faz em relação à Terra. Aí, como a Terra está parada, né, no nosso referencial, né, a Terra é um objeto fixo na Terra, então ela não é relativa. A velocidade que a correnteza tem em relação à Terra é a velocidade que a correnteza tem. Velocidade que a correnteza tem. E a velocidade resultante é a velocidade que o barco tem em relação à Terra. Velocidade que o barco tem. Velocidade total do barco. Isto é o teorema de Roberval. É o caso do barquinho. Vocês conseguiram sacar a jogada desse tal de teorema de Roberval? Beleza? Maravilha. Eu, a Thalita, a Lari, Teres, ok. Só falta a minha amiga Elisa sinalizar. Ó, aí, amiga Elisa. Vocês fizeram tão bonito esse negócio, mas tão bonito, sinalizaram tão bem, tão bonitinho, que eu acho que a gente até podia fazer a questão número 35. Olha aí. Questão 35, professor. Aham. Oh, my God. O que é isso? Dá uma olhadinha aí. Sucesso! Todo mundo achou a letra A como resposta? Só uma dica. Não é a A. Enganei. Enganei a galera, amiga Thalita. É a letra B. Confere? Não! Não é a letra B. Você caiu na pegadinha do malandro. É verdade. Vou te mostrar qual que é a pegadinha. Pode resolver, galera? Pode. Show. Tá bem assim, ó. Um indivíduo parado à beira de uma estrada retilínea observa dois veículos se movendo em sentidos opostos, com velocidades constantes, respectivamente iguais a VA e VB, como ilustra a figura.
Para o motorista do veículo A velocidade do veículo B em relação a ele é que... Como é que é? Entendi o que você está falando, não, Teacher? Ô, gente, a maldade da questão é... Notem que ele deu símbolos de vetores. Ele quer saber a velocidade em termos vetoriais. Se fosse pensando naquelas coisas que nós construímos lá no início do ano, velocidade relativa. Lembra? Velocidade relativa. Só que lá era escalar, lá não era vetor. Quando dois bichos vão no mesmo sentido, a gente subtrai. Quando eles vão em sentidos opostos, a gente soma. Tá, mas isso é quando não era vetor. Agora, a maldade da questão é que ela fala de vetor. Olha o símbolo em cima das letrinhas. VA com flechinha em cima, VB com flechinha em cima. Aí é que está a maldade. Então, vou repetir, fazer velocidade relativa, levando em consideração apenas números, que é a velocidade escalar, que foi a primeira parte da matéria, de fato, é isso que vocês fazem. Quando dois bichos estão indo no mesmo sentido, a gente diminui a velocidade de um pela do outro. Quando dois bichos vão em sentidos opostos, a gente soma as velocidades. Mas aí eu vou obter um módulo, um valor numérico. E eu não quero número nesta questão. Repara que os dados ele deu em símbolo de vetor, por isso que ele escreveu VA. Sacou? Ele deu a flecha vetor em cima. E observem que todas as alternativas ele também simbolizou com vetor. Então, todas as alternativas ele também simbolizou com vetor. Moral da história. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. Se fosse escalar, ia ser a letra B, amiga Thalita. Mas vocês entenderam por que a gente tem que trabalhar com uma maldade a mais? Por que não vai dar certo aquele caso de somar ou subtrair os numerozinhos? Perfeito, amiga Elisa. Eu e a Elisa, Thalita também, maravilha. Meu amigo Teles não sinalizou nem Lara, hein? Tô achando que eles largaram a gente para tomar café da manhã. Ó, Teles aí sim. A Lara não sinalizou ainda. Mas é porque... Ah, beleza. Perfeito, amiga Lara. Valeu, gente. Então, pessoal, olha a maldade aqui que a gente vai ter que ter. É a seguinte, ó. Ó, vamos ver se vai ser a letra D, meu amigo Teles. Olha aqui. Vamos ver, hein? Ó. Galera, eu vou ter que pensar assim. Vou pensar... Gente, quando eu penso assim em coisas que é velocidade relativa de vetor e movimento resultante de composição de movimento também vetor, falou que é vetor, eu já penso em quem? Roberval. Mano, fala comigo de velocidade resultante. Fala comigo de velocidade relativa. E mexe com essas coisas vetorialmente. Na minha cabeça só tem uma pessoa, Roberval. Olha aqui. Então a gente vai pensar assim, hein? Quer ver? Ó, a velocidade que a gente aprendeu pelo Roberval, que a velocidade resultante vetor é igual à velocidade de arraste vetor mais a velocidade relativa. A gente aprendeu isso. Roberval, vetor, tudo vetor. Flechinha em cima. Só que eu vou trocar, né, para o caso do barquinho, porque o caso do barquinho faz a minha cabeça funcionar melhor. A velocidade que o barco tem em relação à Terra é igual à velocidade que a correnteza tem em relação à Terra, que é igual à velocidade, né, que o barco tem em relação à correnteza, a água. Pronto. Aí, o meu objetivo não é descobrir a velocidade relativa nessa questão. Essa questão me pediu velocidade relativa. Lembrem-se que é esse termo aqui que é a velocidade relativa. Então, para eu obter este termo, eu só preciso pegar esse elemento VCT e mandar para o lado de cá diminuindo. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade que o barco tem em relação à Terra, menos velocidade que a correnteza tem em relação à Terra,
é igual à velocidade que o barco tem em relação à correnteza. Então, é uma consequência do teorema de Roberval, tá? Aí você nota comigo que, olha que legal, para você obter a velocidade do barco em relação à correnteza, é só você pegar a velocidade do barco em relação a alguma coisa, terra, menos a velocidade da correnteza em relação à mesma coisa, terra. Ah, então, de novo, para eu obter em forma de vetor a velocidade que o barco tem em relação à correnteza, eu só preciso pegar o vetor velocidade que o barco tem em relação a alguma coisa, menos a velocidade que a correnteza tem em relação à mesma coisa, terra. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Nessa questão, para eu obter a velocidade que o carro B tem em relação ao carro A, basta eu pegar o vetor velocidade do B que ele tem em relação à Terra, que a questão deu, ele chama de VB, menos a velocidade que o carro A tem em relação à mesma coisa, Terra. Pronto. Está aí a resposta. Se você parar para pensar, a resposta é o próprio teorema de Roberval. Olha aí. E a alternativa que a gente vai marcar é qual? Letra X. Legal? Olha, a alternativa que a gente marca é a letra D. De Teles estava certo. Ô, doido! Meu amigo Teles é sinistro. Olha aí, letra D é a melhor resposta. Legal? Todo mundo vivo? Perfeito, perfeito. Maravilha. Gente, agora eu vou mostrar um negócio que vai doer um pouquinho. Mas, assim, depois que eu mostrar esse negócio, o mundo vai se abrir, eu prometo. Mas, para isso, eu tenho que te mostrar essa ferramenta, tá? Então, eu vou apagar o quadro todo. E aí, eu vou precisar dele todo, talvez mais um pedacinho para te explicar a próxima coisa, para a gente poder, assim, uau, resolver muitas questões com essa pegada. Tá bom? Ok, Deate. Ok. Então, olha só que interessante. Ó, olha só que coisa mais bonitinha. Professor, o que pode ser mais bonito do que o teorema de Roberval? Rapaz, você vai ver aqui agora. De verdade. Eu acho que essa aqui, de coração assim, sabe? É uma das coisas que você vai bater os olhos e vai falar: nó, que delícia. Ó, então, eu quero que você pense assim comigo neste exemplo, tá? Eu quero que você pense assim comigo neste exemplo. Olha que interessante. Cara, estou aqui a pensar. Ó, estou aqui a pensar. Vamos imaginar um caso numérico para a gente resolver, tá? Aí você vai imaginar que tem um rio. Essa aqui, a gente está olhando por cima, tá? Essas são as margens deste rio. E aí, as aguinhas, aquela coisa toda, olha que bonitinho, tudo como manda a lei do Senhor, ó. Tudo certinho. Legal? Só que este rio, digamos, tenha um barco bem aqui, ó. Ó o barco. E esse barco quer atravessar as margens desse rio. Ele quer andar de um lado para o outro. E a distância que ele vai percorrer vai ser essa, ó. Aí vamos inventar um número para deixar bem quente a nossa questão. Suponha que a distância que ele vai percorrer seja de 1.000 metros, tá? Ele tem que atravessar de uma margem até outra 1.000 metros.
E aí, esse barco está sendo puxado por duas forças, duas velocidades. A velocidade que o próprio barco, né, que a correnteza, perdão, aplica, que é a velocidade arraste, a de arrastamento ou de arrasto, tá? Eu vou chamar de velocidade da correnteza. Digamos que ela seja de 3 metros por segundo. Mas também tem a velocidade aplicada pelo próprio motor do barco. E essa velocidade eu vou chamar de VP, velocidade que o barco tem em relação às águas. E essa velocidade VB, digamos que ela seja de 4 metros por segundo. Óbvio que você já percebeu que eu estou armando números bonitinhos para a nossa vida ficar bem fácil. Tá bom? Todo mundo consegue verificar que aquele barco vai se movimentar na diagonal? Perfeito. Maravilha, pessoas lindas. Maravilha. Ai, professor, então no final da história, o movimento do nosso barco, o que que tem? Vai ser assim, ó. Temos uma componente horizontal, temos uma componente vertical, e no final da história, se você parar para pensar em todo o contexto que a gente está trazendo, eu vou desenhar, baseado na aula passada, hein? Vou desenhar uma linha paralela ao primeiro vetor, uma linha paralela ao segundo vetor, e esse aqui em roxinho vai ser o meu vetor que representa a velocidade resultante. Verdade, professor. A gente aprendeu isso no Teorema de Roberval. Perfeito. Só que, galera, baseado nos números que eu usei, poxa, eu usei velocidade da correnteza 3. Eu usei velocidade do barco 4. Responde aí para mim no chat, fazendo favor. Qual que seria a velocidade resultante? Qual vai ser a velocidade resultante? 5. Perfeito, amiga Elisa. 5. O professor, não enxerguei, não. Olha, Pitágoras, né? Porque se eu tenho esse VR nessa diagonal, o meu VC está aqui, ó, e o meu VB está aqui, então é como se eu estivesse formando, sem querer, querendo, um triângulo retângulo, ó. Esse segmento aqui do ladinho, que eu estou destacando agora, ele tem a mesma medida de VB. Então, se eu trouxer aqui, né, um ângulo de 90 graus, nota que eu poderia estar calculando VR através de VB quadrado mais VC quadrado. É o próprio teorema de Pitágoras, é geometria, não é física. Então, o VR ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, meu VR ao quadrado, 16 mais 9. No final da história, o meu VR ao quadrado é igual a 25. Para dar o checkmate, VR é a raiz quadrada de 25, VR, então, só pode ser 5. Olha aí, que bacana. Então, só fiz ali, né, para deixar registrado na gravação, que nós não inventamos. A gente usou uma ferramenta matemática conhecida, que é o próprio Teorema de Pitágoras. Então, tá aí nenhuma novidade. Mas aí, meus friendlies, a história é a seguinte, ó. A minha pergunta é, olha a pergunta que eu vou fazer. Quanto tempo o barco leva para realizar a travessia? Quanto tempo o barco leva para realizar a travessia? Então, essa é a jogada. Eu vou tentar descobrir aquilo, baseado nas ferramentas que a gente tem até agora, tá? Tem uma galera que já sabe onde eu vou parar. Tem uma galera que já sabe a minha conclusão final, mas agora eu quero que você se baseie apenas no que a gente tem. Tá bom? Poxa, galera bonita. A gente pode pensar assim. Olha que bonitinho, olha que interessante.
Galera, nossa, agora que eu fui me dar conta. Olha, não sei se vocês perceberam, mas nesse exemplo, aqui está o barco. Graças à ação da correnteza e graças à ação da velocidade do próprio barco, o meu movimento resultante vai ser assim, ó. Vai ser diagonal. Então, eu vou tentar descobrir o tamanho desse trajeto diagonal que ele vai fazer. Todo mundo concorda que o trajeto do barquinho, no nosso exemplo, vai ser na diagonal? Perfeito. Maravilha, gente. Maravilha. Então o trajeto vai ser na diagonal. Então, vou tentar descobrir o tamanho dessa diagonal. Quantos aí é o tamanho dessa diagonal? Não sei, mas eu sei de uma coisa. A distância que vai, ó, de uma margem até a outra, eu sei que vale 1.000, que foi o meu dado na questão. Então, se eu parar para pensar, olha o que eu formei aqui, ó. Eu formei um triângulo. E esse triângulo, ele é semelhante ao triângulo formado pela velocidade VR, pela velocidade VB e também pela velocidade da correnteza, VC. Então, eles são semelhantes, esses triângulos. É verdade, professor. Então, são semelhantes os triângulos. Se eles são semelhantes, eu posso aplicar a semelhança de triângulos, dizendo o seguinte, ó, por semelhança. Olha aqui, por semelhança de triângulos. Eu posso dizer que VR está para VB, assim como D está para 100, para 1.000, né? Perdão. Olha aí. É verdade, ó. Ó, de novo, hein? Ó, VR, está para VB, assim como D está para 1.000. Mesma coisa, semelhança. Mas aí, né, eu já tenho os valores de VR. VR não vale 5, VB não vale 4. Então, aí eu tenho como achar o valor da distância D. Vou multiplicar cruzado, e aí nós vamos ficar com D igual a 1.000 vezes 5, tudo sobre 4. Olha que bacana. Então, 5.000 dividido por 4, o nosso D dá 1.250 metros. E faz sentido que ele dê maior do que 1.000, né? Porque isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? E a hipotenusa é sempre maior do que os catetos, né? Então, no final da história, se um dos catetos vale 1.000, com certeza a D tem que ser maior que 1.000. 1.250. Até aqui, a matemática faz sentido. Todo mundo vivo até aqui? Perfeito. Maravilhoso. Mas, meu povo, agora eu estou aqui refletindo. O que é que você está refletindo, professor? Uai, você parar para pensar junto comigo, ó que interessante, hein? Depois disso, lá em cima. Se você parar para pensar junto comigo, agora eu posso calcular o tempo que o barquinho leva para fazer a travessia. Olha aqui. É só você fazer assim, ó. Agora a gente vai fazer o cálculo do tempo, que foi o que eu pedi. Joga na formulinha. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza. Então vamos jogar? A velocidade que a gente tem para ele fazer esse trajeto D não é a velocidade 5, a resultante, que o trajeto dele faz com velocidade 5. 5 é a velocidade, professor. E o tanto que ele vai andar nesse trajeto D? Não é 1.250 que a gente calculou? Pois é, vamos tentar descobrir quanto tempo ele leva para fazer a travessia?
Aí eu multiplico o cruzado, o ΔT, que é 1.250 dividido por 5, e o meu ΔT, então, vai dar 250. Olha que bonito. Descobri. Mas aí, galera, chega um abençoado de Deus chamado Galileu Galilei. E ele fala bem assim: precisava ter feito tudo isso, não, irmão. Precisava ter feito tudo isso, não. Aí o Galileu falou que não precisava ter feito tudo isso. Olha o jeito Galileu de resolver este mesmo problema, hein? Ó, vou botar aqui nesse post-it, hein? Vai caber aí? Vai, você acredita? O jeito que Galileu descobriu para resolver essa questão cabe naquele pedacinho. Olha o que o Galileu falou. Vem cá, você quer saber quanto tempo ele gasta para fazer a travessia assim, né? Isso. Quanto tempo ele leva para fazer a travessia assim, ó? Na vertical no meu desenho. Pois é, aí palavras dele. Você só precisa usar informações da vertical. Por exemplo, ó, você já tem a velocidade vertical? Já. Eu tenho a velocidade do barco, VB. Você quer saber qual é o deslocamento vertical que ele vai fazer? Quero. E você quer tentar descobrir quanto tempo ele leva para fazer isso? Aham. Então use isso aqui. Só pensa assim: pedidos verticais são resolvidos com dados verticais. Foi basicamente isso que o Galileu falou. Ah, então a velocidade vertical no meu desenho vale 4. O deslocamento vertical que ele vai fazer, a distância de uma margem até a outra, vale 1.000. Aí você descobre o tempo. Multiplica o cruzado, delta tempo vai dar 1.000 sobre 4. Ou seja, olha aí, ele resolveu o mesmo problema que a gente, só que em 2 linhas. E a minha pergunta para vocês é: e aí, qual é o melhor jeito de resolver esse tipo de questão de movimento composto? Do jeito Giovanelli ou do jeito Galileu? O que você prefere? Do jeito Galileu. Até eu, meu amigo Teres, eu ia preferir o jeito Galileu de resolver. E aí ele gerou, a partir dessa conversa, um dos mais importantes princípios. Eu queria que vocês me acompanhassem na teoria. Ó, que eu coloquei lá na página 22, que está assim, ó, está num post-it amarelo. Vocês viram aí, post-itzinho amarelo? A teoria? Está bem assim, ó. Quando o movimento de um corpo se deve à composição de 2 ou mais movimentos, cada um destes se realiza como se os demais não existissem. Ou, de uma forma mais direta, o intervalo de tempo para o movimento relativo não depende do movimento de arrastamento. Que? Quem é, no meu exemplo, responde no chat, quem é, no meu exemplo, o movimento relativo? O movimento do barco ou da correnteza? Quem é o relativo? Galera, acho que não me ouviu. Foi mal. Vou repetir. Qual dos dois, no meu exemplo, é o movimento relativo? O movimento do barco, ou VB, né? Ou o movimento VC, da correnteza? O do barco. Lembra que o da correnteza é o de arrasto, né? De arrastamento. Correnteza arrasta o barco, né? Então, o VB é o movimento do barco. Legal? Exatamente isso que o Galileu concluiu, meu amigo Teles. Ó, o intervalo de tempo para o movimento relativo, que é do barco, não depende do movimento de arrastamento. Ou seja, não depende da correnteza. Foi isso que ele quis dizer, velho. Olha que bonito. E ele provou matematicamente que não tem a ver. Tanto que a conta deu a mesma. Nossa, então o tempo é o mesmo. É. Mas que canalha esse Galileu. Pois é, ele é tão danado, que até pediu para vocês fazerem o exemplo 39.
Esse Galileu é danado, hein? Mandou a gente fazer o exemplo 39? Aham. A amiga Thalita não se manifestou nessa, hein? Thalita. Ah, Lara tá quieta, mas Lara já é sempre quietinha, né? Tá pensando que eu não tô vendo vocês aí na aula, né, Lara e Thalita? Tá de boa, tá de boa. Quem é Galileu, né, Thalita? Perto de nós, é isso aí. Eu vou apagar ali o quadro já para preparar o terreno para a questão 38, tá? 39, perdão, para a questão 39. Beleza? Beleza, Teacher. Podemos? Nós, mecanimais, podemos. Pode, galera? Pode. Elisa já resolveu 5 dessa aí nesse intervalo de tempo. Uma. Que isso, amiga Elisa? Ela tá sinistra. Ó, aí, professor, uma questão da FUVEST. Ô, galera, então, não é porque é da FUVEST, porque é uma questão aberta, uma questão discursiva, que a gente vai ficar com medo, né? Mesmo porque, galera, algumas questões, eles colocam matérias como essa que pouca gente se interessa, tá? É uma matéria realmente, convenhamos, que não é um MUVzinho, não é segunda lei de Newton, é uma coisa mais elaborada. Então, aí, às vezes, as questões disso soam como questões complicadas, mas no fundo não são, que é o caso dessa 39. Um barco atravessa um rio de margens paralelas de largura D igual a 4 km. Devido à correnteza, a componente da velocidade do barco ao longo das margens é VA igual a 0,5 km por hora em relação às margens. Na direção perpendicular às margens, a componente da velocidade é VB, de 2 km por hora. Pergunta-se. Letra A. Quanto tempo leva para o barco atravessar o rio? Letra B. Ao completar a travessia, qual o deslocamento do barco na direção das margens? Vamos tentar entender, então? Olha só. Aí o desenho, né, que a gente tem que fazer é o clássico. Aqui está uma margem, aqui está outra, né? Ele diz que as margens são paralelas. Então, estou desenhando como se fossem, né? Finge que são retas, como se fossem retas paralelas. Foi isso, margens paralelas. E aí, ele está falando que, inclusive, a largura, né, desse rio, a distância de uma margem até outra, ó,
É uma distância que corresponde a 4 quilômetros. E ele está falando, nesse contexto, que o nosso barquinho está em cima desse rio, né? Em cima dessa coisa aí do rio. Tá aqui o barquinho, ó. E o barquinho está sendo puxado pela ação da correnteza. E ele diz que a velocidade da correnteza em relação às margens, ou seja, a velocidade da correnteza em relação à terra, é de 0,5 km por hora. Então, isso aqui é o VC, 0,5 km por hora. E ele está nos dizendo que a velocidade do barco, né, pela ação do motor, dessas coisas todas, tá? É de 2 km por hora. Então, a velocidade do barco é de 2 km por hora. É isso. Então, a gente entendeu que o barco vai se movimentar na diagonal, aquela velha história toda que a gente já trabalhou agora há pouco. Bom, e aí, na letra A, ele está falando assim com a gente, hein? Ó, quanto tempo leva para o barco atravessar o rio? Quanto tempo ele leva para fazer a travessia do rio? Quanto tempo ele vai gastar para atravessar esse rio? Foi isso que ele perguntou. Ah, então deixa eu ver, hein? A velocidade. Olha, eu vou usar o princípio do Galileu. A gente chama de princípio da independência dos movimentos. Eu não preciso saber a resultante. Ah, vou fazer o método Galileu, não vou fazer o método Giovanelli, não, você é doido? Olha aqui. Então, nós vamos calcular. Ó, velocidade na componente vertical, que é a velocidade do barco, ΔS na vertical dividido pelo ΔT. Olha que bacana. Vocês notaram que eu não estou chamando ΔT de ΔT vertical? O ΔT é o mesmo, tanto na horizontal quanto na vertical. O tempo é uma coisa que atravessa as dimensões. Isso é romântico, né? Chega a ser até bonito. O tempo não depende das dimensões. O tempo, ele atravessa as dimensões. Olha que bonito. Isso é elegante demais, velho. A física é muito poética. Olha aqui. Então, a velocidade vertical do barquinho é 2. O ΔS, o deslocamento do barquinho, é 4. Aí a gente vai descobrir o ΔT. Então, nosso ΔT vai ser 4 dividido por 2. O ΔT, então, vai ser 2. Ou seja, descobrimos quanto tempo o barco leva para fazer essa travessia. Tá aí. Ah, que bonito! Letra A da FUVEST resolvida. Não, velho. Você acredita? Agora vamos para a letra B. Olha o que ele está pedindo para nós na letra B. Na letra B, ele pede, ao completar, essa é massa, hein? Presta atenção. Ao completar a travessia, qual o deslocamento do barco na direção da margem? No meu desenho, a margem está na horizontal. Então, ele está me pedindo qual o deslocamento horizontal. Leia novamente a letra B. Ao completar a travessia, qual o deslocamento do barco na direção das margens? Direção da margem está na horizontal. Então, ele quer o deslocamento horizontal. Porque no final da história, não é que o barquinho vai andar assim, ó. O barquinho vai fazer o movimento assim, ó, na diagonal. Porque ele está sob a ação da velocidade do próprio barco e sob a ação da correnteza. Então, os dois movimentos juntos darão uma resultante, que é aquela diagonal. É isso que eu estou tentando te dizer. Ah, então, professor, no final da história, eu sei que o meu barquinho vai andar assim, ó. Olha o tanto que ele vai andar, hein? Era para ele ter parado aqui, ó, se não fosse a correnteza. Era para ele ter parado aqui, se não fosse a correnteza. Mas houve um deslocamento horizontal. Esse aqui, que eu vou chamar de x. E aí, a nossa proposta é tentar determinar o valor desse x. Bom, notem que o que eu estou te pedindo é uma coisa horizontal no meu desenho. Pedidos horizontais são resolvidos com dados horizontais. Ah, então é só eu pensar na velocidade horizontal
Eu descubro o deslocamento horizontal sabendo o tempo. Ó, professor, mas você não tem o tempo que ele gastou para fazer isso? Tenho. Por quê? O tempo que ele gasta para fazer a travessia na vertical, perdão, é o mesmo tempo que ele gasta para fazer a travessia diagonal, que é o mesmo tempo que ele gasta para fazer isso. O tempo é o mesmo, não importa as dimensões, não importa as direções, o tempo é o mesmo. Ah, então a velocidade horizontal dele, a questão diz que é 0,5, né, que é a velocidade da correnteza. E o deslocamento horizontal que ele vai fazer é o que eu chamei de x. E o ΔT a gente descobriu na letra A, que é 2 horas. Multiplico o cruzado, x é igual a 0,5 vezes 2, ou seja, x é igual a 1 hora. Olha que bonito. Nossa, é muito lindo. Galera, só não é mais lindo que a questão 36. Dá uma olhadinha no exemplo 36, my friendless. Dá uma olhadinha. Todo mundo entendeu a resolução do 39? Maravilha! Perfeito! Vocês são lindos? Dá uma olhadinha agora, por gentileza, no exemplo 36. Ó, só vou encher minha garrafa de água enquanto isso, tá? Rapidão. Bora. 10 para as 11. Quase acabando. Não, tranquilo. Podemos? Ó, Elisa, agora que eu fui ver, eu botei 1 hora. É 1 km, isso mesmo. Valeu, amiga Elisa. 1 km. Só fiz isso para ver quem estava prestando atenção, hein? Só a Elisa que mostrou que está prestando atenção, hein? Aham. Ó, foi tudo estratégia, Elisa. Ah, foi. Nossa, Elisa, a sexta estava tão bugado naquelas aulas lá. Jesus amado. Não era nem para eu ter ido, não, tá? Deu para perceber, né? Quinta eu já não fui. O cara é uma máquina, esse Teles. Ai, ai. Não, mano, mas deu pra perceber não que eu tava meio bugado. Só foi porque tinha um aulão em Moriaé, meio bugadão. Tanto que quinta eu não mudei a aula, né? Um pouquinho, né? Bastante, não? Bastante. Hein? Quinta, quando eu falei que não ia ter aula, você achou que eu não ia sexta? Você achou, né? Aham.
Eu só fui porque tinha um aulão já marcado. Não ia dar. Gente, quem conseguiu fazer a 36? Quem soube começar a 36? Um de cada vez. Quem saberia começar a 36? Sinaliza para mim. Um de cada vez, hein? Todo mundo polui muito o chat. Beleza. Vamos fazer juntos, então? Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos esse Shalonau. Questão 36, galera. Partindo de um ponto A, das margens de um rio, um barco que pode desenvolver velocidade constante VB de 4,5 metros por segundo em relação às águas do rio, atinge a outra margem no ponto C, imediatamente oposta, arrastado pela correnteza quando segue em direção a B. Considere as margens do rio paralelas e despreze qualquer ação do vento. Sabendo que a distância AC e BC, que as distâncias AC e BC valem respectivamente 400 metros e 300 metros, determine, letra A, determine o módulo, letra A, da velocidade de arraste do rio, letra B, da velocidade do barco em relação às águas, tá? Em relação às margens, desculpa, que é a velocidade resultante, né? Em relação à terra, é a resultante. Então, ele até escreveu VRES, né? Então, vamos tentar entender? Ó, a gente está interpretando a questão primeiro, hein? Aí tem um barco. Aí esse barco está aqui no ponto A. Aí esse barco está com o narizinho dele apontado assim, ó, na diagonal. Ó o narizinho dele. Aí esse narizinho dele tá, ele, né, uma velocidade em relação às águas. Não é porque a gente está vendo lá no Velocifísica uma lancha, que tem um velocímetro que mede a velocidade, e a velocidade da lancha, né, a gente está percebendo que é a velocidade do barco. E essa velocidade da lancha, que é a velocidade do barco, né, ele chamou de VB, tá? VB. Professor, que legal. Aí esse barco vai parar bem aqui, ó, no ponto B. Não vai parar no ponto B. Era para ele parar no ponto B, galera bonita. Era para ele seguir aqui, ó, e parar lá no ponto B, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a correnteza também está empurrando ele para o outro lado. Então, quer dizer que, além da velocidade do próprio barco, tem a velocidade de arraste gerado pela correnteza. Então, a correnteza está arrastando ele para o lado direito. Está arrastando ele para o lado direito. Por isso que, no final da história, o danado do barco vai acabar parando, ó, de acordo com a questão, mais ou menos aqui, ó, no ponto C. Por quê mesmo, professor? Porque tem a correnteza puxando o barco. Tá bom? Pelo desenho que a gente está vendo aí, ó. Ó, ó. Olha que legal. Eu posso até traçar isso aqui. Olha que bonitinho. Vale lembrar que a própria questão me deu o valor AC e BC. AC, a questão falou que vale 400 metros. Então, A até C vale 400 metros. A questão me diz também que a distância BC vale 300 metros. 300 metros. Quanto que vale a distância AB? Fala aí para mim, quanto que vale a distância AB? Só pode ser 500. Não é verdade? O caso clássico do Teorema de Pitágoras. 500, amiga Elisa. Sacou? Beleza, fechou. Só queria ver que estava prestando atenção, né, Elisa? Só para ver se eu estava prestando atenção no chat. Ah, saquei. Aqui, amiga Thalita e amiga Lara, ok? 500, ok? Perfeito. Maravilha, maravilha. Ah, então essa distância, professor AB, só pode ser 500.
Né? O triângulo 3, 4, 5. Só que aí multiplicou por 100, né? 300, 400, 500. Mesma coisa. Beleza. Então, aí ele me pede na letra A. Vem cá, qual é o modo da velocidade de arrasto? Que é a velocidade da correnteza. Bom, eu não sei. Eu não sei. Mas eu posso pensar assim, ó. Eu vou olhar para essa diagonal. Então, eu vou trabalhar assim, ó. Vem cá. Ah, o tempo é o mesmo para ele fazer a travessia AB, que é o mesmo para ele fazer a travessia BC, que é o mesmo para ele fazer a travessia AC. Então, o tempo é o mesmo. Ah, então se o tempo é o mesmo, eu posso descobrir assim. Ó, olha que interessante. De A até B. Eu vou chamar de diagonal. Diagonal. Se eu pego a velocidade diagonal, o ΔS diagonal, eu descubro o ΔT. A velocidade diagonal, que é a velocidade do barco, ele não falou para a gente lá em cima? VB é 4,5. Então, ó, a velocidade diagonal, 4,5. O deslocamento diagonal, 500. Aí eu vou descobrir o ΔT. Multiplico o cruzado, o ΔT, então, vai ser 500 dividido por 4,5. Ou seja, ó, o meu ΔT, então, vai ser 5.000 dividido por 45, né? 500 dividido por 4,5 é a mesma coisa que 5.000 por 45. É como se eu tivesse multiplicado em cima por 10 e embaixo por 10 para tirar sem aca dessa vírgula, para não incomodar a minha vida. Tá, mas aí dá para simplificar agora em cima por 5 e embaixo por 5. Nota, então, que o meu ΔT será 1.000 sobre 9. E se embaixo deu 9, vai dar dízimo. Todas as vezes que uma fração irredutível tiver denominador que não é 2 e nem 5, é dízima periódica. Beleza? Então, ali, ó, deu 9 é dízima periódica. Nem vou mexer. Então, tá aqui. Então, ó, deu 1.000 sobre 9 de horas, né? É hora? Não, segundo, perdão. Segundos. Não é isso? Eu acho que era segundos o tempo. Segundos. E aí, agora com esse tanto de tempo, como é o mesmo tempo para todo mundo, né? O princípio de Galileu me garante isso. Então, agora eu posso descobrir o que ele me pediu, que é a velocidade do barco, né? Que é a velocidade de arrasto, que é a velocidade da correnteza, que no nosso desenho está na horizontal. Então, olha aí, ó, resolvendo, hein? Velocidade horizontal, deslocamento horizontal pelo tempo. Então, notem que a velocidade horizontal vezes o tempo, ó, vou passar o t para cá multiplicando, é igual ao ΔS horizontal. Então, a velocidade horizontal, no meu contexto, é o meu objetivo. VH. O tempo é essa coisa aqui, ó. 1.000 sobre 9. E o deslocamento horizontal? A questão me deu que é 300. Olha que bonitinho. Nossa! Que delícia, ó! Cortei 2 zeros com 2 zeros. Olha que maravilha. E agora eu vou pegar esse 9zinho e jogar para lá multiplicando. Então, 9 vezes 3, 27. O 10 que está aqui, jogo para lá dividindo. Ou seja, olha a minha velocidade horizontal, que é a velocidade de arraste, que vai dar 2,7 metros por segundo. Todo mundo vivo até aqui? Perfeito, perfeito. Ó, e agora para dar o checkmate. Para dar o checkmate. A letra B, ele me pede. Vem cá, irmão. Ops, espera que meu tablet apagou. Aí ele me pede assim na letra B, ó. Vem cá, my friendly. Diga-me para mim qual é a velocidade do barco em relação às margens, ou seja, a velocidade resultante.
Ele quer agora a velocidade resultante. Observa que a resultante, pelo desenho que ele deu, é a horizontal, perdão, é a vertical, hein? Observa que a resultante que ele deu é a vertical, hein? Cuidado. Ah, então, professor, ó, na letra B, eu quero saber a velocidade vertical. Você tem que ter o ΔS vertical e o delta tempo. O delta tempo é o mesmo, é o mesmo. Ah, então, ó, V vezes vertical vezes o delta tempo é igual ao deslocamento vertical. Qual que é a velocidade vertical mesmo? Olha, a velocidade vertical dele é o que nós quer. Verdade. E o delta tempo? Né? A gente calculou, ó, 1000/9. E o deslocamento vertical que ele faz? De acordo com a figura, 400. Olha que lindinho. Ah, professor, tchau, tchau. Multiplica o cruzado, velocidade vertical 9 vezes 4, tudo dividido por 10, né? O 9 passou multiplicando 4, o 10 vem para baixo. 9 vezes 4, 36. 36/10. A minha velocidade vertical, então, 3,6 metros por segundo. Olha que bacana. Lindo, bonito ou maravilhoso? Ó, ninguém concorda que é bonito. Giovanélico? Aê, garoto! Esse é meu amigo Teles. Beleza? Galera, todo mundo compreendeu a essência, o objetivo da aula de hoje? Que é trabalhar com movimentos compostos? Como trabalhamos com movimentos compostos? Fazemos com que eles fiquem mais simples. Estudamos cada componente separadamente. E pode estudar cada componente separadamente? Pode. Galileu garante. Além disso, além de eu poder estudar cada componente separadamente, o que é igual em qualquer componente de um movimento composto? O que vai ser sempre o mesmo? O tempo. Exatamente. Guardem essas palavras para a aula de quinta-feira, tá? Que nós vamos usar. Galera bonita, muito obrigado por vocês terem cedido uma parte do domingo de vocês, tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro no meu objetivo de hoje e aguardo vocês para a aula da quinta-feira, normalmente, se Deus assim der a graça. Tá bom? Valeu, valeu, galera. Valeu, meu amigo. Até amanhã, se Deus permitir. Obrigado, amiga Thalita, para nós. Bom restinho de domingo para nós, amiga Lara. Valeu, Elisa.